Hoje o Entrevista recebe alguém que dedica a vida a entender pessoas, mas também a provocar transformações. Ele estudou a mente, mas escolheu transformar pessoas no palco da vida. Psicologia, arte, consciência social e uma conversa que provoca. Bem-vindo, Guga. Obrigado aqui por topar participar aqui com a gente, viu? Imagina, eu que agradeço o convite. É um prazer poder falar de temas que eu amo e de estar aqui nesse espaço aqui que é lindo. Adorei sua clínica. Obrigado, viu? Me conta um pouquinho, quem era o Guga antes da psicologia? Eu era uma criança, um adolescente muito curioso, assim, muito sensível, na verdade. Meus pais sempre falam isso. E acho que eu chego na psicologia justamente por ter passado por uma infância e uma adolescência muito introspectivo. E nisso me leva a um processo terapêutico que eu fiz no início da minha adolescência, ali nos 13, 14 anos, e aí eu me apaixonei pelos efeitos que a psicoterapia podia trazer e também pela possibilidade de entender o ser humano. Então foi nesse momento que você resolveu, que você achou que entender as pessoas era um caminho? Na verdade, sim, mas eu tinha uma paixão mais forte ainda, que era a arte. Então, eu fiz como primeira escolha seguir na carreira artística. Me formei em artes cênicas e no primeiro ano de artes cênicas eu já entendi que eu ia precisar entender o ser humano para poder performar melhor dentro do conhecimento artístico. E aí fui fazer a faculdade de psicologia. Eu, na verdade, cursei as duas faculdades junto, assim, foi um período bem pesado de conhecimento e nunca mais saí de nenhum dos dois, assim. Então não teve um que veio antes que o outro, andaram meio que juntos, assim? Assim, quase muito próximo. Acho que a Artes Cênicas, ela foi um primeiro passo, mas logo em seguida eu mergulhei na psicologia também. Pô, que legal. Então conta um pouquinho pra gente, Guga, o que fez assim quando você fundou, né, o Núcleo Nascem? Como que surgiu essa ideia? Da onde surgiu essa ideia? O Núcleo Nascem, na verdade, é resultado desse encontro profissional que eu tive entre a psicologia e as artes cênicas, né? Eu fui convidado no início da minha carreira a fazer uma oficina aqui em Jundiaí, conduzir uma oficina para pessoas acima de 50 anos, de teatro, né? Até então o teatro eu fazia só em São Paulo, com grupos de lá. Já estava começando a atuar no consultório aqui em Jundiaí, isso no ano de 2006, 2007. Tá. E aí eu fui fazer essa oficina que tinha uma duração de 6 meses, com esse público de 50, 60, 70 anos, dentro da Faculdade Aberta da Melhor Idade, e eu nunca mais parei. E aí são 18 anos, e o Núcleo Nascem, que é Núcleo de Ação Social, Cultural e Educacional, que é um projeto que existe aqui na cidade de Jundiaí também há 18 anos, começou dentro desse grupo de pessoas da melhor idade. Foi lá que começou. E que momento que foi que você percebeu que talvez você queria impactar muito mais, assim, do que os seus pacientes, assim? Você queria ir para esse outro lado de... Eu acho que eu costumo dizer, Rubens, que a sensação que eu sempre tive é de que eu não estou na vida a passeio, assim, né? Que eu não vim para passear. Eu vim para fazer coisas, assim. Então, a psicologia tem esse lugar de transformar o indivíduo e eu acho que a arte me leva a uma possibilidade de transformar o coletivo, né? A experiência artística, ela impacta emocionalmente, cognitivamente as pessoas. Então, a minha responsabilidade social é muito grande dentro desse projeto e da união dessas duas coisas, né? Ser psicólogo é uma profissão de muita responsabilidade, porque você acessa um íntimo que a maioria das pessoas não acessa. E eu sinto que a arte faz o mesmo, né? Ainda que as pessoas talvez de forma um pouco mais silenciosa ao consumir arte, mas elas estão sendo afetadas e estão sendo levadas a uma mudança. E é por isso que dentro do Núcleo Nascem a gente trabalha com um tipo de arte que é justamente para levar questionamento social para a sociedade, né? Então existe o entretenimento que a arte promove, mas é uma arte de reflexão, é uma arte de protesto, e começa justamente quando a gente decide, pela primeira vez em Jundiaí, colocar pessoas que nunca subiram no palco, depois de anos de vida com muita bagagem, elas subirem em cena. E o primeiro espetáculo que a gente trouxe dentro do Núcleo Nascem, lá em 2007, foi um espetáculo que eles traziam a história de vida deles para o palco. Então foi uma comoção muito grande na época, porque famílias e todo mundo não imaginava que não só eles teriam essa habilidade de fazer isso em cena, quanto eles iam trazer a história de vida deles ali. Então eu acho que é dessa forma que eu sigo mobilizando e querendo mudar
o mundo de alguma forma. Boa. E esse lado seu de palestrante também, quando surgiu, tem bastante? Faz bastante? Na psicologia, assim, apesar de, como eu disse, de ter tido uma infância e uma adolescência mais introspectiva, eu acho que a psicologia, ela vira uma chave dentro de mim mesmo. E eu desenvolvo um prazer de estar à frente de coisas, né, seja no teatro ou na psicologia. E aí eu segui na psicologia carreira acadêmica, né, então eu fui para mestrado, fui dar aula, né, eu fiquei os últimos 15 anos dentro do ambiente universitário como professor. E aí, de uma coisa vai para outra muito fácil, né? Assim, você está à frente de grupos, ministrando conhecimento, então, para você assumir algumas temáticas e levar o conhecimento para as pessoas, foi bem um passo bem próximo um do outro, assim. Boa. E você, na parte, principalmente da psicologia, eu acho, teve algum momento, assim, que teve um desafio emocional muito grande? A gente tem vários, Rubens, assim, acho que... Primeiro que tem sempre o exercício da gente se manter muito consciente e o exercício do profissional da área tá saudável, porque senão as coisas, né, você não consegue se distanciar emocionalmente para lidar com os problemas. Mas eu acho que um marco que talvez seja para todo mundo e para nós dentro da nossa profissão foi a pandemia mesmo. Assim. Tá. Foi um desafio global, com informações, né, muito novas, de um entendimento de como que a sociedade ia se mobilizar. E eu falo assim, né, eu não parei de trabalhar um dia na pandemia, né? Então, talvez até mais, né? Foi muito, assim, e também entendendo, né, o que estava acontecendo. Eu lembro que na faculdade, por exemplo, tudo foi para o online, né? E eu ministrava uma disciplina específica para alunos da área da saúde. Dentre eles, eu tinha uma sala inteira de enfermeiros. E eu fui acompanhando essa galera que foram os primeiros no processo de adoecimento a serem impactados por isso, assim. Então, foi de fato, acho que um desafio gigante, assim. E assim, e durante, assim, você citou um pouco da pandemia, e como que foi o núcleo, assim, durante a pandemia? Como que sustentou isso? Foi um período triste, assim, pandemia foi um período triste, né, em tudo. Pra gente também, primeiro porque não existe teatro que não seja ao vivo, e por mais que se tentou, né, adaptar para que os profissionais, para que os artistas não parassem, né, a teatro vídeo, teatro filmado, teatro em casa, né, a indústria criou algumas coisas, mas não é a mesma coisa, né. Então a gente ficou, o núcleo na verdade ficou fechado 3 anos. E muito porque, apesar de o núcleo, né, depois de alguns anos já passou a ter outras idades, né, a gente recebe outros alunos, integrantes de várias idades hoje em dia, mas o meu compromisso primário sempre foi com os idosos, né? Então, como para eles era muito mais difícil o sair, o estar fora de casa, então o meu pacto com todo mundo foi: a gente só vai voltar quando os idosos puderem, for seguro para eles voltarem. Eles foram os primeiros a ficar dentro de casa e os últimos a sair. Então, inclusive, nosso espaço ficou fechado durante 3 anos. Assim. Tá, e me fala um pouquinho assim, como o núcleo, como que se sustenta o núcleo? Porque a gente sabe que tá difícil, né? Tipo assim, o apoio nessa parte do teatro, da arte, é complicado isso. Você tem bastante apoio aqui na cidade ou não? Eu na verdade, eu não acho que tá difícil, acho que sempre foi, é sempre muito difícil. A diferença é que quem faz arte, e acho que você sabe disso por tudo que você está rodeado aqui, é paixão, né? É um tipo de sentimento que a gente pensa em desistir a todo momento, mas ao mesmo tempo a gente muda de ideia de desistir também a todo momento. De apoio, eu acho que Jundiaí é uma cidade que conta com alguns recursos mínimos para isso. A gente sempre funcionou de forma muito autônoma e particular, então a renda vem muitas vezes de mensalidade, né, de venda de ingresso, e claro que a gente tenta, de tempos em tempos, a se vincular com alguma lei de incentivo que possa manter o espaço e manter a estrutura funcionando e a roda girando. Quais são as oficinas que vocês oferecem? Assim, A gente reinaugurou agora em setembro o Espaço Novo, que é uma sede nova, que fica ali no Vianello, na Rua Bom Jesus de Pirapora. Foi um espaço montado exatamente para atender tudo aquilo que a gente queria trazer nesse período pós-pandemia, né? Que foi ali, a gente começou a pensar nesse projeto novo depois da pandemia em 2023. E aí, no passado, a gente inaugura e lá a gente tem, na verdade, uma experiência multiartística. Então, o teatro é ainda a coluna principal, mas a gente tem a articulação com vários artistas. Então, tem oficina de diversas performances artísticas, né? Tem curso de teatro, inclusive a gente está abrindo turmas agora para todas as idades. Inclusive a gente mantém um grupo, né, novo, específico de pessoas 50+.
Para você ter uma ideia, eu tenho integrantes de 80, 85 legal, anos. E aí a gente tem oficina de pintura, de arte plástica, de audiovisual, de iluminação cênica, de sonoplastia, tem uma série de atividades ali. Essas pessoas que você fala, tipo, do 50 a mais, 60 a mais, que foi, você sente muito mais delas que talvez assim, eles procuram muito mais por ter alguma atividade, essa tudo, ou por talvez algum sonho que ficou ali e que não conseguiu viver aquilo? Acho que tem uma heterogeneia ali, tem uma mistura. Então tem aqueles que de fato por um lazer, por um passatempo, outros por uma socialização. O teatro produz muito nessa troca coletiva, mas sim, tem alguns que têm esse sonho de muito tempo atrás, que socialmente não era muito permitido, não era valorizado, e aí guarda isso, e agora que tem uma vida um pouquinho mais independente, né, tem uma condição meio que já criou família, já cuidou das coisas, e agora se permite viver essa realidade. Eu tenho o caso, por exemplo, de uma senhora que perdeu o marido, e aí foi fazer os filhos adultos, foi fazer o teatro com 70 anos, hoje ela tem 85 anos, e ela participou de um projeto comigo e com mais 3 outros artistas jovens, assim, onde a gente viajou 10 capitais do Brasil. Caraca. Então ela viajou com 80 e poucos anos, se apresentando em 10 capitais do Brasil, pegando avião, se apresentando em hotel, em espaço corporativo. Então tem isso também, tem aquelas pessoas que se encontram, inclusive profissionalmente, e entendem que há uma possibilidade também. Pô, isso é legal, assim, que eu acho que a gente tem mania de achar que a gente tem tempo para as coisas, né? Ou que não tem tempo para as coisas mais, né? Eu lembro que lá na minha faculdade, quando eu me formei, na nossa primeira turma de faculdade lá se formou, eu acho que até hoje se formou uma pessoa com mais idade se formar médico. Ele se formou com uns 85 anos, acho. E todo mundo falava, pô, mas pra que esse cara tá querendo fazer medicina? É porque sim, não tem porquê, porque era o sonho dele que ele conseguiu naquele momento. Então eu acho assim que é legal, né, abrir as portas, assim, igual vocês fizeram, para olhar de fato para os 50 a mais, entendeu? Que às vezes as pessoas olham e falam assim, putz, já passou, né, esse barco já partiu para as pessoas. E não, pô, às vezes eles querem viver, né, tem que viver aquela idade da forma da felicidade deles, né? E eu acho que é ainda uma tendência, né, etarista, que a gente chama, né, da sociedade olhar para o idoso a partir de um paradigma de que ele só é capaz de fazer determinadas coisas, né? E o teatro é uma arte muito inclusiva, então eles se descobrem também muito capazes ali, né? E muita gente chega lá meio que com receio de eu não sei, eu não vou conseguir, e aí se descobre muito potente, né, nessa possibilidade assim que o teatro dá, né? Então, sem dúvida, assim, a gente gosta, na verdade, de surpreender as pessoas, inclusive. Quem vai assistir os espetáculos que eles fazem vai esperando, né, senhorzinhos, de cabelinho branco. E aí se surpreende com uma experiência, né, de artista mesmo, são artistas ali em cena. Boa, vamos falar um pouquinho da psicologia aí? Bora! Vamos. O que você anda vendo assim, as pessoas hoje em dia estão mais doentes, entre aspas, né, mentalmente ou mais conscientes? O que você consegue analisar e como que você está vendo assim aquele preconceito em relação à terapia, né, que eu acho uma loucura, mas que existe ainda, ou se você acha que vem melhorando, o que você está... Não, eu vou começar pelo final aí, eu acho que tem melhorado, sim, e acho que também a pandemia foi um acelerador, na verdade, para que as pessoas pudessem entender a urgência, né. A saúde mental é uma urgência desde sempre, né, desde que o ser humano é ser humano, ele precisaria cuidar do seu emocional, assim como do corpo e etc. Mas é isso, o conhecimento científico ele chega tarde para as pessoas e chega, na verdade, em momentos em que as pessoas não estão abertas para receber por preconceito mesmo, se associou muito o processo psicoterapêutico a um conceito, né, de loucura, né, e algo assim. Cientificamente isso nem existe, mas a gente hoje tem uma sociedade mais aberta a entender que as pessoas precisam, é um recurso, é uma possibilidade. Então eu acho que a pandemia acelerou isso e as pessoas buscam mais. Há uma percepção da grande maioria das pessoas de que as pessoas estão mais afloradas nas suas condições emocionais, mais diagnósticos, né? Então a gente está vivendo uma era assim, de muito diagnóstico. Aquela sensação de que todo mundo tem TDAH, todo mundo tem TEA, todo mundo é neurodivergente e tal. Acho perigoso, inclusive, né? Porque muita gente não está passando por um processo de avaliação adequado para, de fato, receber algum diagnóstico.
Mas eu também acho que o acesso está maior. Então, eu acho que os números eles crescem também porque existe um acesso, né? Então, as pessoas estão buscando mais e os diagnósticos estão saindo mais. Mas você acha que está tendo mais diagnósticos corretos ou estão mais tipo assim, estamos querendo dar diagnósticos para tudo, dar um nome para aquilo, ou não? É um evolutivo mesmo, você acha assim? Eu talvez vá ser um pouco polêmico na minha fala, porque eu sou da área da avaliação psicológica, né? Assim, o meu mestrado é em avaliação psicológica. E é sempre um choque quando a gente estuda o que de fato é avaliação psicológica e o que é um processo de avaliação psicológica, né? Que envolve testagem padronizada, que envolve um percurso de avaliação. Então, qualquer diagnóstico que é dado numa consulta de 5 minutos já é descredibilizado, porque não é esse o processo. Então, o que eu vejo é, sim, existem mais diagnósticos, alguns mais adequados, mas tem muita coisa que não está sendo, de fato, atestada por um processo psicodiagnóstico adequado. Isso sem dúvida. Tá. E você acha que sim, né, na psicologia, principalmente na terapia, sociedade que, por mais que a gente lute contra, ainda é muito machista, tem muito isso. Você está sentindo um movimento assim dos homens procurarem um pouco mais, assim, ou ainda não? Se a gente comparar em épocas, sim. Acho que tem um movimento mais aberto. Mas ainda a proporção é ridícula, assim. Comparação do quanto as mulheres buscam recursos, ajudas, e do quanto os homens resistem em buscar qualquer tipo de apoio, porque, de fato, dentro de uma sociedade, né, machista e sexista, ajuda se perceber frágil, se perceber vulnerável, é algo que diminui a masculinidade dos homens, né? Eu estou dizendo aqui em aspas, obviamente. Então, existe esse conceito, por isso que não se busca. E quando se busca, quando os homens buscam, a tendência é que eles buscam num nível de gravidade já muito alto. Muito alto. E aí o tratamento é mais difícil, né? Porque a gente sabe, né, na saúde como um todo, o que é avaliado precocemente é muito melhor. Então, as gravidades são maiores porque deixa passar muito para procurar ajuda. E você acha que as pessoas continuam tendo muito medo de falar sobre as emoções ou não? Eu acho que a internet também criou um espaço, né? Ainda que tem um lado muito ruim, mas existe um lado onde as pessoas criaram voz, né? Então hoje qualquer um liga a sua câmera, fala coisas, né? Com ou sem fundamento, né? Mas que tem que tomar um cuidado muito grande, as pessoas não têm, né? Por assim, trazer essa desinformação às vezes é um problema muito grande e Exato. As pessoas não têm essa preocupação. Não. Na verdade, as pessoas que eu digo, né, de uma forma geral, a gente sente, né, que as pessoas elas estão lendo menos, elas estão buscando menos informação. Então, qualquer manchete, qualquer trecho de um vídeo de 30 segundos de uma afirmação, as pessoas estão comprando sem poder validar se aquilo é real ou não é real, né? É bem desafiador, na verdade. Mas tem um lado bom, como tudo na vida, que é o fato de que isso também criou a possibilidade das pessoas expressarem. Então, por mais que ainda por detrás de um computador, de um texto, de um usuário, mas existe uma expressão maior. Então, a gente vê as pessoas se expressando mais, inclusive homens falando mais, né, encontrando espaço para poder se identificar um com o outro e dizer sobre a vulnerabilidade. Mas ir, de fato, para o profissional ainda é um trabalhão que a gente tem que fazer. Tá, e quando a gente fala de inclusão, para você é inclusão, polêmico também, né? É algo mais obrigatório ou você vê um lado de evolução em relação a isso? A inclusão, para mim, é uma reparação, assim. Ela é uma dívida. Ela é obrigatória, mas que é isso, né? É um obrigatório que deveria já ter sido obrigatório muito antes. Então, a gente vive uma sociedade diversa, com pessoas que vivem à margem de recursos e oportunidades há séculos, né? Por tudo e por como a sociedade se configurou. Então, incluir, né? Dar um exemplo, na Nascem, no núcleo, a gente lançou agora os cursos de teatro novos, das turmas novas, né? E toda vez que a gente lança um curso de teatro, a gente fica muito atento para ver quem vem. E a gente percebeu ao longo dos anos que normalmente era o mesmo público que vinha buscar. É como se outras pessoas não entendiam que aquele espaço era para elas, assim. Então, os nossos cursos, eles são gratuitos para pessoas negras e para pessoas trans. Porque normalmente é uma minoria que busca, né? A nossa intenção é que a gratuidade alcance outros públicos, né?
pessoas com deficiência, pessoas de regiões mais periféricas, que é justamente para tentar trazer e aí elas se sentirem pertencentes àquele ambiente. Porque se você não faz isso, se você não cria o que a gente chama de ação afirmativa, a inclusão não acontece. Sim. Não acontece. Então, para mim, inclusão é reparação, assim, é dívida, tem que fazer e para ontem. Boa. E como que você cuida da sua saúde mental? Psicólogo precisa de terapia? Olha, eu fiz 22 anos de processo psicoterapêutico. Parece que é muito. Não fiz eles 23 anos seguidos, mas se eu somar todos os anos, foram 23 anos, assim. Nem sempre eu estava em processo terapêutico com algum tipo de questão, mas servia para manutenção, para organização. E dentro da profissão a gente depende de um suporte de supervisão, que a gente chama, né? Sim. Que é poder ter outro olhar de outros profissionais para, de tempos em tempos, conseguir manter sempre o olhar imparcial e o exercício da técnica, né? Porque é isso, psicoterapia é técnica, mais do que qualquer coisa. E você ainda vem aprendendo muito sobre você mesmo ainda com isso? Nossa, todo dia, toda hora. Todo dia, assim. Eu acho que conforme a gente vai mudando também, né, assim, eu posso ter aprendido sobre quem é o Guga e o que o Guga fez e viveu até aqui. Amanhã meu organismo ele começa a produzir outras coisas, né? Ele envelhece, ele amadurece, preferências, gostos se modificam. Então, assim, eu tô me apresentando para mim a todo momento. Óbvio que muitas coisas se mantêm como traço. Sim. E que eu já sei, que eu já conheço. Então, o que me ajuda também a tomar decisões. Por isso que psicoterapia é muito importante, né? Porque quanto mais você se conhece, mais você toma decisões acertadas para o seu organismo. E para de se enfiar em fria, e para de se colocar em situação ruim, né? Mas ninguém está imune, né? Então, atenção constante. E assim, né, esse trabalho, o seu social, principalmente a psicologia, sem dúvida, mas o trabalho social está muito legal, é bem bacana. Você tem esperança em relação a isso, de ter mais pessoas pensando nisso? Me conta um pouco sobre esperança. Qual é a sua esperança, né, em relação à arte, à psicologia, à saúde mental? Eu vou falar um pouco da psicologia positiva, que é uma área dentro da psicologia que estuda como que a gente se mantém saudável, né? Porque a psicologia passou muito tempo estudando como tirar as pessoas da condição de doença, né? Mas muito pouco tempo entendendo como é que você potencializa a saúde. E esperança é um conceito, né, estudado pela psicologia positiva, esperança, otimismo, gratidão, que eram termos normalmente usados dentro de ambientes, né, religiosos, espirituais, filosóficos, e aí passa-se a estudar isso, assim. Eu acho que sem esperança a gente morre mesmo, assim. E morre não necessariamente o corpo morre, mas morre vontade, desejo, morre fé, e aí sem associar com espiritualidade, mas fé mesmo, de acreditar nas coisas. Então, óbvio, tem meus momentos de fé diminuída, talvez, sim, mas acho que o que mais me motiva a seguir fazendo, apesar dos desafios, é quando a gente acessa as pessoas mesmo, assim. E elas melhoram, elas trazem outras reflexões, ou elas mudam o olhar. E acho que na história da arte e da psicologia, o que mantém isso ainda muito necessário é porque modifica-se mesmo, né? A mudança, ela acontece mesmo. Então, acho que a fé vai sendo alimentada, assim, a esperança também. E Guga, que conselho que você daria, assim, para quem está se sentindo perdido, assim, emocionalmente? Acho que é o principal de todos, assim, procurar ajuda profissional. Acho que isso é fundamental, assim. O conhecimento está mais acessível, né? Então, acho que isso ajuda a nortear um pouco para onde as pessoas podem ir, mas não só por ser profissional da psicologia, mas por estudar a ciência, não teria como dar outra resposta a não ser procurar um profissional. Claro que tem profissionais e profissionais, sim, mas aos poucos as pessoas também vão sabendo, né, reconhecer o bom profissional, e é isso. Se a pessoa que está com algum processo emocional, ela não tiver um olhar técnico sobre aquilo, é muito difícil. Os amigos, a família, né, tudo isso tem muito valor, né? Sim. Sair para tomar uma com um amigo e desabafar tem total valor, mas a ajuda profissional, ela precisa existir. E que legado você quer deixar? Eu queria, na verdade, viver num mundo onde as pessoas não precisassem da minha profissão,
Será que é muito? Mas a sua profissão é legal, cara. Ela é. É legal, cara. Eu acho que fazer terapia é um privilégio, eu acho. Eu levo isso. Eu acho que é, assim, é muito legal, muito bom, assim. Eu acho que as pessoas deviam entender um pouco mais disso e levar mais a sério, porque eu acho que é questão de... É um privilégio. Eu levo como um privilégio poder fazer terapia. Então, acho que eu vou, com a sua ajuda aí, acho que eu vou conduzir para... O meu legado é talvez que as pessoas tenham todas elas oportunidade de fazer, buscar e de fazer e de se aprofundar e de conhecer mais a si mesmo. E aquela pergunta que a gente tem aqui, se sua vida fosse um filme, que nome que teria? Que título, né, que teria? Eu tenho um filme, na verdade, que é um dos primeiros filmes que eu assisti que também me estimularam muito a ir para o teatro, assim, que é A Chorus Line, que é um filme inspirado numa obra da Broadway, e que é a história de artistas que estão buscando aprovação num teste, assim, né? E nessa aprovação, o diretor muda um pouco os planos e decide, na verdade, não conhecê-los artisticamente, mas conhecer quem eles são enquanto indivíduos, assim. Então é um mergulho profundo dentro de si mesmo. Acho que a minha vida é um pouco isso, assim, é esse exercício de estar sempre em mergulho de si mesmo. Boa. Guga, obrigado, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho assim que é importante as pessoas terem consciência, conhecer. Muita gente talvez não conheça ainda, né? E que tenham interesse de conhecer, que tenham isso. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por participar, obrigado por confiar com a gente. Obrigado por estar aqui. A casa está aberta para você sempre, tá? Obrigado. E aqui, ó, é um presentinho que a gente entrega, tá? Para os nossos participantes. Ai, que legal. Isso aqui é dos nossos parceiros lá de Ribeirão, da PB Arts, tá? Pra você colocar lá no cantinho e lembrar da gente aqui sempre, viu? Lembrarei com certeza. Boa. Ah, que demais. Deles, tá? Que lindo, com certeza. Vai ficar lá no espaço. Boa. Vai ficar decorando o espaço. Lindo, lindo, lindo. Bacana. Obrigado, querido. Obrigado, viu? Obrigado. Prazerzão. Prazer meu. Obrigado.